Bom dia, TI se ajustando à pandemia, com Fernando Souza. Obrigado por aceitar gravar esse café, Fernando. Bom dia. Posso pedir para você se apresentar, por favor? Bom dia, Cavanha. Obrigado pela oportunidade de estar de novo conversando contigo. Eu sou tecnólogo de processamento de dados, pós-graduado em gestão de projetos e business intelligence. Trabalhei como head de TI da Veirano Advogados, que era parte de Baker McKenzie, Schlumberger e alguns projetos na indústria de óleo e gás, como Cidril. Hoje em dia eu atuo na parte de consultoria. Tá ótimo, Fernando, obrigado. Deixa eu só checar aqui se a gente está direitinho no nosso... Se estamos realmente já aqui ao vivo, vamos ver. Gravando, né? Estamos sim, tá ótimo. Fernando, semana passada, ou não, exatamente, 1 ou 2 semanas, tivemos um café conjunto com o arquiteto Vilela e percorremos aí os principais conceitos de TIC e arquitetura com você e Vilela na volta aos escritórios, né? Ocorre que esses conceitos aí estão diariamente se movendo, a gente entendendo coisas, indo para frente, para trás, né? E ainda devem acontecer muitas coisas pela frente aí, até que a gente consiga dominar todo esse processo, né? E aí você me mostrou um material adicional, um material que você tinha separado, e eu achei extremamente interessante, e achei que essa experiência você poderia trazer, você aceitou, é um prazer, então eu queria que você dominasse o controle aí do processo e mostrasse para a gente o material que você tem sobre TI relacionado à pandemia. Tranquilo, Cavanha. Eu já vou colocar aqui para apresentar, então. Tá visualizando, Cavanha? Positivo. Ótimo. Na mesma linha do que a gente tinha conversado, né, com o Vilela, nesse primeiro momento, né, na TI, a ida de casa, do escritório para casa, foi meio que colocar as coisas num caixote e levar para casa, só que correndo, né? E nem todo mundo tinha, talvez fosse um caixote que estivesse mais vazio, mas o que eu poderia ter levado para casa, né, do que a gente conversou, que eu acho que o primeiro ponto é a ergonomia. Então, a gente comentar, né, que o laptop que você levou do trabalho, ele, na altura que ele tem normalmente na mesa, você fica com o pescoço inclinado para baixo. Então, esse é um dos acessórios importantíssimos que eu procuro sempre usar quando estou com o laptop em casa, é essa base. E aí existe uma base que é com ventilação também, para se você tiver um ambiente, de repente, sem ar-condicionado, ou também para não sobrecarregar a ventilação do computador e não aquecer muito. A informática tem esse lado, né, da temperatura ser inimiga da durabilidade. Então, quanto mais ventilação, melhor. Existem essas bases e também tem uma solução caseira que eu já vi o pessoal fazer, que é pegar uns tubos de PVC e fazer o mesmo suporte, que aí vai custar menos de R$10 para você montar o suporte. Mas, Fernando, aí no primeiro momento que a pessoa está indo para casa porque foi forçada por essa situação, não tem isso tudo em casa, né? Vai ter que... Geralmente não, Cavanha. Assim, o pessoal que está acostumado a levar o computador para casa, às vezes usa 1 ou 2 horas o laptop e não tem um lugar fixo, né? Mas se você vai usar o laptop como um computador fixo, o ideal é que você tenha uma base para ele fique na altura dos olhos, então para você não ficar o tempo todo curvado, né? Ter a ventilação, a base na altura ideal. Algumas pessoas usam livros, né? Assim, é uma solução também que funciona, mas uma coisa que não é bom fazer é colocar nada que seja macio para não tapar a ventilação do próprio notebook, senão ele esquenta demais. Uma outra coisa que também acontece muito é que você usa o touchpad. O touchpad também, sua mão fica levantada. E você usar o dia inteiro, horas, a mão erguida no touchpad, você não sente, mas a sua mão, o pulso começa a cansar. Então, tem 2 soluções interessantes que eu já usei, e hoje eu vario entre o trackball e o mouse. O trackball é esse mouse com uma bolinha aqui. Ele, na verdade, não se move, ele fica parado, mas você curva a mão. Esse trackball ainda ele é curvo, então você consegue colocar a mão a 20 graus inclinado e consegue ter uma posição quase natural. Mas o mais perfeito é o mouse ergonômico, que é esse último aqui, que ele parece meio que um ferro de passar, talvez o cabo de um ferro de passar.
ele você mantenha o pulso na posição mais confortável, só que esse é um mouse para você realmente mover. Mas são, como você, dependendo do tipo de trabalho que você esteja fazendo, se é muito, por exemplo, pessoal de tecnologia que tem muita programação, muito clique com o mouse, faz diferença. O pessoal que escreve mais, um outro acessório que também é importante que eu passei aqui é o teclado. Né? Ter um teclado externo, que tem o teclado numérico, que você consiga digitar, também te dá mais conforto do que o teclado do notebook, que é compacto. Então, esse arsenal inicial aqui de ergonomia é que, assim, materializar ele, seja desde uma base improvisada, né, como eu dei um exemplo, mas que você tenha mais conforto para poder usar, trabalhar, é bem importante. Esse é o começo da ida para casa, né, assim, para a gente começar a trabalhar. A segunda coisa é quanto ao tipo do computador. Se a companhia está te dando a opção de escolher um computador, de repente, se você tem pouco espaço, uma outra opção também é o que eles chamam de all-in-one, que não é um desktop. Ele junta a tela com o computador. Então, você acaba tendo espaço, mais espaço e uma tela muito mais confortável do que no notebook. Geralmente, os notebooks você escolhe quem geralmente viaja, tem muita mobilidade, tem uma tela menor. Então, você acaba perdendo um pouco de espaço de visibilidade. Então, se é um computador que você vai investir, ou a empresa está te dando a chance de escolher um, melhor do que um desktop que vai ter o gabinete mais o monitor, o all-in-one é uma peça só. Geralmente, o teclado e o mouse são sem fio, na maioria dos modelos. E a tela é confortável, vai de 18 a 24 polegadas ou até 27. Tem alguns modelos da Dell que vão até 27. Então, e ele é um fio só tem uma tomada. Não tem tomada para o monitor, não tem tomada para cabo passando para lá e para cá. Então, ele acaba economizando espaço e te dando conforto. Uma outra coisa que você consegue trabalhar, que é o seu outro ponto que eu botei aqui do lado, que é o segundo monitor, né? Você, às vezes, precisa dividir a tela, né? Usar dois aplicativos. Então, uma das soluções é ter um segundo monitor, ou um notebook com um segundo monitor, né? Ou esse segundo monitor, que eles chamam de pivotável, né? Que pode ser rotacionado. Então, para quem escreve, quem usa muito texto, pessoal do jurídico, né? Ou o pessoal que tem contratos para rever, para preparar, documentação para preparar, o monitor, quando ele é na vertical, você consegue ler uma página inteira de uma vez sem ficar dando page up, page down. Então, ele é útil. E dois monitores, você consegue comparar os dois documentos sem ficar trocando de tela, né? Mas tem uma solução confortável também, se você tem uma tela grande, como um all-in-one, por exemplo, ou um monitor externo maior, você ainda pode dividir a tela. O Windows te permite que você, só com a tecla Windows, seta para a esquerda ou seta para a direita, você consegue jogar metade da tela, ele já calcula um aplicativo. E ele te dá a chance de escolher qual o segundo que você vai botar do outro lado. Então, você com um clique, quase, né, um shortcut, você joga uma tela para um lado, outro shortcut, Windows seta para a esquerda, jogou um aplicativo para um lado. Windows seta para a direita, você joga outro aplicativo para o outro lado e consegue trabalhar com duas janelas. É um conforto sem ter dois monitores. Além da solução de fisicamente ter os dois monitores, você pode optar, não é tão performático. Ops, desculpe, acabei esbarrando aqui. Não é tão performático assim, mas tem a opção do Chromecast, que é um dispositivo da Google que você pode espelhar uma das janelas do teu desktop. Então, você consegue jogar para uma TV, então, de repente você joga o teu e-mail para essa TV, algo que não precise, não para uma aplicação gráfica, porque ele precisa, assim, ele tem um certo delay. Mas funciona razoavelmente bem. Então, se você tem uma televisão grande perto, você consegue ter um segundo ou até um terceiro monitor. Então, você pode ter o caso de ter um monitor, teu notebook, ter uma tela adicional e mais o Chromecast como uma alternativa para uma terceira tela, ainda se for o caso, se for conveniente, para alguma situação específica. Fernando, tem um que é acho que Microsoft, é Miracast, não sei. Isso também faz isso, Isso, é verdade. Tem o Miracast que tem também o clone deles, está feito lá na China, que não tem um nome exato, mas usa um driver parecido que também serviria. É o mesmo princípio. ChinaCast. No AliExpress você consegue encontrar. Esse seria uma solução para poder ter um segundo monitor de uma forma prática.
E uma terceira saída seria, se você tem um iPad, usar o iPad como uma tela e utilizar um aplicativo junto, né, um programa. E você pode colocar tanto tendo um Mac quanto tendo um PC. Só que o grande charme disso é que essa segunda tela tua vai ser touch. Então, se o teu computador não é touch, mas você usa um iPad como segunda tela, você consegue usar o Windows, operar o Windows como touch, porque o iPad é touch, né? Então, eu botei alguns programas aqui que são mais famosos, né? O Do It Display, o iDisplay, o Air Display, Splash Top e o repetir aqui o Splash Top, não tinha reparado. Essa vantagem do iPad também é conveniente pelo seguinte, que como ele é pequeno, você consegue levar na pasta para um lado e para o outro, então se você não está ou no home office num lugar só, você está indo de um canto para outro, ele acaba sendo uma tela menorzinha que você consegue trabalhar mais fácil. Então, ele acaba sendo uma possibilidade interessante. Uma outra coisa que também funciona muito de fazer no Windows é o seguinte, ele permite você criar uma segunda área de trabalho. Você no Windows tem um íconezinho na barra de tarefas dele que você consegue clicar, ou é o Windows Tab também. Quando você aperta o Windows Tab, ele aparece lá, nova área de trabalho. Se você clicar e abrir uma nova área de trabalho, ele te deixa abrir um novo conjunto de programas. Então, se você está, por exemplo, trabalhando num projeto, numa coisa, mas vai ter que dar uma pausa e voltar para pegar um texto, trabalhar numa outra coisa que seja bem separada e você não quer misturar janelas abertas, os programas abertos, você consegue fazer com o Windows Tab também, e trocar a área de trabalho, né? Windows Tab, trocar para a área de trabalho 1, para a área de trabalho 2, com uma facilidade grande. Então, é como se fossem também 2 monitores, mas esse sim, um de cada vez. Ou colocar em cada monitor uma área de trabalho também. É uma outra possibilidade para você trabalhar. Esse é um ganho de produtividade que as pessoas podem ter, né, aproveitando os equipamentos, a tecnologia em casa. E, às vezes, se você já tem um iPad, é só investir no aplicativo, que custa em torno de 15, 18 dólares, mais ou menos. Outro ponto, Cavanha, interessante, que é importante, né, dessa parte quando nós fomos para casa, que as empresas focaram com muita razão em cima, é a parte do cybersecurity, né? As políticas da empresa. Né? Você trabalhar em casa não é a mesma coisa que trabalhar no escritório, né? Para começar pela confidencialidade, os dados. Então, o primeiro quesito, né, o primeiro ponto que normalmente as empresas têm é uma VPN, que é justamente para garantir que o tráfego entre o teu computador e o computador lá do site da companhia onde estão os servidores seja criptografado e ninguém tenha como interceptar ou utilizar os dados. Então, você cria um túnel de comunicação e essas duas pontas trabalham mais seguras. Esse é o primeiro ponto. Mas tem uma série de outros cuidados que, por exemplo, se você está usando um computador teu pessoal, você tem que ter um antivírus, né, instalado, funcionando. Tem que entender também se o teu antivírus é capaz de trabalhar também, assim, proativamente contra algum tipo de malware, né, que são os sites que têm algum tipo de código malicioso que tenta instalar no teu computador, ou, como o mais famoso dele é o ransomware, né, é um que criptografa o teu HD e você não consegue depois ter acesso às informações, ele te cobra um resgate para poder recuperar. Então, imagina isso acontecer, né, num computador da empresa, mas seu computador da empresa provavelmente vai ter o antivírus e a companhia vai estar preocupada. Mas se é um computador teu pessoal, enquanto você ainda não recebeu, ou enquanto você já está voltando para o escritório e está usando o teu pessoal, é importante você estar usando um antivírus que seja confiável em todos os quesitos que minimamente a companhia pede para você utilizar. Então, esse cuidado é importante. Uma outra coisa que também é bastante frequente, né, é a proteção da câmera. Existem softwares para proteger a câmera, para dizerem se a câmera pode ser utilizada ou não, e te avisar, olha, tem um software tentando usar a câmera. É um caminho. E existe a proteção física. Muita gente já viu o Mark Zuckerberg com um post-it ou com algum adesivo na câmera, né? É uma solução, mas você começa a botar gordura na frente da lente, já não vai ficar tão bem. E existem na internet, aí no AliExpress, alguns clipezinhos que você compra também R$3, R$5, que você cola na frente da câmera
e você fecha como uma janela. Então, ele acaba sendo útil para você justamente fechar a janela. Aqueles computadores all-in-one, geralmente, eles já fazem isso. Como eles já são computadores feitos para ter em casa, mas com esse cuidado de estar presente, de repente, num quarto, a câmera basculante, ela afunda e volta, ou ela tem a janelinha para fechar. A maioria dos modelos eles já trazem embutido isso. E as câmeras webcam que você compra separado, algumas delas já tem uma opção de você girar ela ao contrário, sem tirar ela do lugar, ou a janelinha também. Mas se não tiver, o melhor jeito é desconectar, né? Para ter garantia que não vai estar usando. Outra segurança que é importante também, se você está usando o computador teu pessoal, é a configuração de segurança do navegador. Que permissões você está dando no browser, o que você permite que ele use, se está dentro do nível que é minimamente seguro. Isso, novamente, a política da companhia deve ter uma regra, ou deve poder te dizer exatamente quanto que ela quer. Às vezes você tem algum tipo de software legado, um programa que a companhia precisa usar, e por isso você precisa mudar esse tipo de configuração, mas isso também é um pouco perigoso e alarmante dependendo do tipo de configuração que você faz. Então, se o computador é compartilhado, se você está usando um computador que você não sabe como estava isso, o primeiro ponto é volta essas configurações para o default, que ele vai voltar para um nível de proteção maior e daí você regular se você precisa abrir ou não algum tipo de permissão no navegador. O navegador, o Chrome, o Edge, né, o Internet Explorer, para os que ainda precisam usar. Basicamente isso. Então, no PC compartilhado tem esses cuidados e um bastante especial também, para até não gerar confusão e perigo de você estar deixando a informação também desprotegida, é usar um usuário separado. Se você tem um computador que todo mundo em casa usava o mesmo usuário, cria um usuário separado para você para o trabalho, Fernando Trabalho. Né? E dessa forma você pelo menos garante que você vai ter que dar um login com senha e você vai separar se você tiver feito algum download, algum arquivo que você recebeu no e-mail para o computador, que ele não fique disponível para os outros usuários de uma forma inadvertida. Isso é importante mesmo. E a gente, às vezes, pelo uso do computador de casa, né, Cavanha, a gente acaba indo no piloto automático. Está acostumado, deixa do jeito que já está. Outro ponto é a proteção do PC e dos dados, né? Ele está em casa, a gente entende que está seguro, mas na medida que se você está trabalhando num projeto que é especial, que é um projeto de fusão e aquisição da empresa, se é um novo produto, se você está tem uma reunião que ainda não está revelada por algum motivo para o mercado, né? Tem alguma informação sensível, tanto o computador quanto que você esteja lidando, né? Você tem como criar pasta criptografada no próprio Windows para poder deixar o dado mais seguro, né? Mais difícil de ser quebrado. Então, é mais um lembrete também de segurança que a gente tem que fazer. Fernando, interessante esse ponto que você tocou, porque as empresas gigantes, internacionais, etc., elas certamente têm isso bastante já desenvolvido e devem soltar os seus pacotes de instruções de security, cybersecurity, para os usuários e tal. Os individuais, os que trabalham individualmente, têm o seu próprio controle. Eu acho que o problema fica exatamente no meio, né? As empresas que não são nem as gigantes, nem os individuais, que não têm toda essa, vamos chamar assim, arcabouço, né? De orientações e de procedimentos, é onde acho que reside o maior risco, vamos chamar assim, né? Exatamente, Calvanha. Esse meio do campo aí, onde o pessoal não recebe todas as informações, é um risco. E tem um outro pessoal que também gravita aí um pouco nesse meio do campo, que são os consultores, os terceiros que às vezes estão internalizados ou parte do tempo internalizados na empresa e nesse momento de home office, né, podem ter sido destacados da companhia para casa com alguns dados que eles estavam trabalhando, mas que são da empresa, né? E muitas vezes até com termos de confidencialidade. Então, é verdade. Esse cuidado para esse time, provavelmente a consultoria tem também a sua política, né, e a sua preocupação. Mas, às vezes, existem consultores especialistas que são um time menor, mais especializado, mas que, por conta do momento, também precisam de uma atenção maior do pessoal de TI da companhia, para ter certeza que esse pessoal que está lá está com alguma informação que é sensível, e deixa eu ver como é que ele está trabalhando. Né? Não é só larga o computador com ele lá e eu acho que ele sabe como trabalhar. Eu acho que não é isso. Então, dessa parte de cybersecurity, tem um segundo ponto que é importante também, que é o seguinte.
a segmentação da rede. A gente tem visto, né, a preocupação, a minha internet é fraca, a minha internet é boa, mas não só depende da velocidade dela, depende também de como a tua rede está segmentada. Quem está usando essa tua rede? Então, imagina que daqui a pouco tempo, né, com a internet das coisas, a gente já tem algumas coisas em casa. Você vai ter a tua câmera de IP de segurança, que mostra lá, de repente, o portão da garagem da casa, o perímetro da casa. Você vai ter o videogame das crianças que está na rede. Você tem, de repente, algum dispositivo como o Alexa ou o Google Assistant para tocar música para você. E esses equipamentos, os mais bem preparados, têm um código, têm um sistema operacional mais robusto. Mas quando você começa a pegar a câmera que é feita lá num fabricante menor, ou um fabricante que aproveitou um código como se fosse um pequeno Linuxzinho para rodar, a gente não tem o controle do que ele tem ali, essa máquina pode ser uma potencial máquina para atrapalhar a sua rede, sem você saber. Então, de repente, ela pode gerar mais tráfego, ela pode estar incorporando algum código, permitindo, através de alguma entrada de algum acesso não devido, né, dados que estão trafegando na tua rede, como que o documento está no teu computador, tentando acessar um drive, uma pasta compartilhada no teu computador, os seus celulares. Então, se a gente para ver hoje, a rede caseira tem computadores, tem, pelo menos mais uma vez, os celulares ligados, tem a TV ligada, uma Smart TV, pelo menos, ou algumas Smart TVs, tem as câmeras, tem os videogames. Então, você, de repente, uma solução mais segura para quem pode é separar em duas redes. Uma rede para esses dispositivos que não trafegam dados, né, o jogo ou a televisão, que é entretenimento, e o que é informação, que pode ter dado foto pessoal, pode ter foto do trabalho, arquivos de dados, pode ter algum tipo de cuidado que você precise. Então, você já segrega, diminui o risco delas estarem interferindo. Segundo, quando você separa, você consegue também separar o tráfego, você consegue dividir. Alguns roteadores que se compram, eles já têm a possibilidade de você criar uma rede visitante e uma rede para você. Então, a rede visitante você pode limitar para que a banda seja menor e a tua rede, a banda, ou seja, você tem mais internet para você. Você consegue ter um monitoramento melhor, né, e não ser surpreendido, de repente, no meio da reunião, com uma rede começar a ficar lenta, porque algum filho, as crianças resolveram jogar um jogo e estão aproveitando muito mais da rede, ou o Windows resolveu fazer um download lá, o Windows não, desculpe, o console resolveu fazer um download de alguma parte do jogo e pesou na rede. Então, essa segmentação cada vez mais ela passa a ser mais interessante, importante, por segurança e por performance, e os fabricantes de roteadores estão simplificando isso com soluções turnkey, que eles chamam, né? Uma solução já quase pronta que você só configura poucas coisas e levanta esse serviço de separar as redes. Existem várias formas de fazer essa mesma solução. Uma outra coisa em cima dessa parte de conexão, de conectividade, né, do cybersecurity, é a velocidade. Todo mundo diz, mas eu tenho um link de 70 megas. Estou tranquilo, mas depende. A gente tem que entender. A primeira coisa existem softwares para você avaliar, medir a rede. Então, eles chamam de velocímetros, o nome dos softwares. E um primeiro detalhe é entender o que são os indicadores que ele traz. Ele tem o download, que é quando você está recebendo o vídeo. Agora, nessa videoconferência, a velocidade de download do meu computador, estando mais alta, eu recebo o vídeo do Cavanha com mais velocidade, com mais performance. Agora, o meu vídeo, para sair, ele vai no upload, vai na saída. Então, os planos que a gente compra para casa, não os para empresa, né? Os planos caseiros, vamos chamar assim, o que acontece? A tua velocidade de download, quando ele espera que você vai baixar vídeo, assistir filme, é maior. E a tua banda de envio de dados é 10% geralmente da banda que você faz o download. Então, se eu tenho 70 mega de internet de download, provavelmente eu tenho uns 7 só de upload. Então, se eu estiver produzindo muito vídeo, se eu estiver mandando muito vídeo, eu corro o risco de ter mais problemas com o meu vídeo enviado do que o recebido. E aí cai naquele esquema que eu comentei antes. Se você segmentar a rede,
você consegue trabalhar isso também, o quanto que eu quero de velocidade para receber e para enviar, e controlar melhor se eu posso ter um problema enquanto eu estou dando aula, ou enquanto eu estou fazendo a gravação de um treinamento, ou quando eu estou participando de uma reunião. Então, é importante a gente entender o download, o upload e o tal do ping também. Mas o ping, ele hoje em dia tem menos importância, porque o que acontece? O ping é o tempo, a velocidade que o pacote da internet, um pequeno pacote de dados, não toda a informação, leva. Então, se ele é baixo, por isso que eu botei aqui o ping, quanto menor, quanto mais para baixo, melhor. O upload e o download, quanto maiores, melhor. Mas o ping, por questões de segurança, alguns provedores passaram a não deixar esse protocolo passar, então ele começou a não ser tão efetivo. E aí cai num outro conceito, que é o seguinte: melhor do que saber se aquele pequeno pacote ele foi responsivo, se ele vem com um número baixo, menos de 50, 40, 30, 15, ele está ótimo. Quando ele começa a vir mais alto, você testa de novo, ele também te deu um outro ping mais alto, corre o risco da rede estar demorando a responder, a latência. Assim, ela precisa ter vazão. Não adianta eu conseguir ter velocidade, mas hora muito rápido, hora muito devagar. Hora muito rápido, hora muito devagar. Então, isso também faz diferença no software que está transmitindo a videoconferência, também faz diferença na hora de eu baixar um arquivo, porque eu vou ter um tempo muito maior do que eu esperaria. Então, basicamente, são esses grandes 3 fatores que você tem que olhar, né, do teu link, para ter certeza e para o que você quer usar, se está sendo útil para o teu tipo de uso. Isso geralmente gera um pouco de confusão. E a última coisa que é muito importante disso, o Wi-Fi também ele é suscetível à interferência. Então, se você precisa de mais velocidade, o ideal é que você plugue o cabo do teu roteador direto no teu computador. Você vai garantir que a perda é mínima, não existe praticamente. Agora, se você usar a rede Wi-Fi, pode ter diferença de protocolos Wi-Fi entre o teu roteador e o computador que você está usando, então ele não consegue conectar a máxima velocidade, a interferência do telefone sem fio, uma parede a mais, uma porta fechada, um equipamento ligado que está dando interferência. Então, esses são os cuidados de velocidade com home office, Cavanha. Eu acho que são para a gente de tecnologia é bastante comum, mas quando o pessoal vai para casa, isso daí quem cuidava era a TI, né, das empresas. Exatamente. Então, eles não ficavam a par de como medir, né? Essa separação que você falou das redes é muito interessante, né? Uma coisa, uma para trabalho e outra para o hobby, né? Muito bom. E também para outros dispositivos. Aí, essa parte de ida para casa, assim, esses são os principais quesitos que a tecnologia ajudou, que eu posso destacar mais. A gente passou a usar mais a videoconferência, né, como ferramenta, e agora, nesse retorno, né, nesse retorno gradual, nessa volta de algumas pessoas, uma das coisas que a gente falou no último café, Cavanha, sobre regras de fluxo, como é que você caminharia dentro do escritório, o que seria isso, né? Como é que eu estabeleço isso? Como é que eu consigo, de repente, controlar se as pessoas estão seguindo esse procedimento? Uma das ferramentas, existem várias possibilidades, né? Mas é uma coisa que normalmente as companhias já utilizam, que é o crachá, para controlar o acesso de determinadas áreas da empresa. Então, você pode usar esse crachá, esse mecanismo, para gerar informação de fluxo. Por exemplo, eu posso estabelecer que o procedimento da companhia é sempre, para eu ir para o refeitório, eu passar pelo gate, né? Vou chamar assim, pelo ponto 1, depois pelo ponto 2 e depois pelo ponto 3. Então, com isso, eu vou estar aderente às regras de fluxo que a companhia está estabelecendo nesse período de retorno às atividades, né? Então, se eu, por um acaso, esquecer, né, por conta do layout do escritório, por conta que não me avisaram, eu vou com o meu crachá do 1 para o 3, depois para o 2, ou eu não passo pelo 3, eu consigo, por esse comportamento de dados, que esse equipamento ele gera um log das transações, quando, a hora e que crachá passou em cada um desses pontos. Eu consigo, com essa informação num log, fazer uma leitura, tirar uma estatística, né, um gráfico ou um relatório, onde eu possa dizer quais as pessoas que não seguiram, em quantas vezes aquele procedimento, em quais dias, e se a maior parte dos funcionários não está seguindo, e conseguir estabelecer
critério de quanto que a gente está seguindo os procedimentos da empresa. É um equipamento que já existe. Assim, lógico, você teria que colocar outros... A menos que essas portas já tenham que ser passadas mesmo, né? Que você tem que passar por elas para chegar até o lugar, já é um controle natural. Você não vai atravessar a porta, né? Então você vai ter que passar por lá mesmo. Mas podem existir alguns outros pontos para forçar justamente o fluxo único no escritório. Então, essa seria uma solução. Uma outra coisa que a Google lançou, que também pode ser útil, é como é que eu tenho uma ideia da distância que eu estou mantendo das pessoas. E eles criaram um app chamado Sodar, que que eles chamam de realidade aumentada. Você usa a câmera e ele te cria um perímetro virtual para você ter uma ideia de se você está próximo ou afastado da pessoa. Então, se você vai ao banheiro, ou se você vai até o refeitório, enfim, ou vai até a sala de reuniões, você quer garantir que ninguém está andando dentro desse perímetro, você pode usar, por exemplo, esse aplicativo com essa solução. Sobre esses dados que a gente falou de estar reportando, né, quem está em conformidade, um dos dispositivos que muitas companhias também têm é a TV corporativa. Então, esses gráficos, esses históricos, a gente pode usar a TV corporativa para publicar os dados que eu estou colhendo de quantas pessoas estão vindo para o escritório, então qual está sendo a minha ocupação no escritório? Hoje está baixa, está elevada, está cheia? Eu consegui dar essa comunicação, né, esse feedback para os funcionários de uma forma mais dinâmica. Então, eu não preciso, de repente, soltar um e-mail se eu já tenho a TV corporativa que ela está dinamicamente mostrando informações. Ela também é uma ferramenta útil para a gente conseguir publicar novos procedimentos, mudanças de procedimentos, né, alertas, seja eles do governo, seja ele da companhia lá fora, né, seja os indicadores sobre o comportamento da doença, que sejam interessantes para a política da companhia. Então, eu com essas informações que a gente está produzindo, de alguma forma, colocar na TV corporativa é uma saída. E, lógico, tem os outros canais, né? Eu posso colocar na intranet, no SharePoint da companhia, com uma página específica para fazer esse mesmo acompanhamento específico do retorno ao escritório, ou com as etapas do retorno do escritório. Eu posso também, de uma certa forma, alimentar o meu sistema de treinamento, né, o Learning Management System da companhia, para que já tenha as novas regras ou os indicadores constando lá com o que já foi feito, os resultados, né, do programa que está sendo desenvolvido para as pessoas que estão chegando, porque a gente também imagina que isso está acontecendo, mas tem gente nova chegando, pode ser desde um visitante até um novo empregado, né, uma pessoa que antes estava em casa e talvez não tivesse acesso por algum dado momento na plataforma. E outra ferramenta útil é poder usar dessa informação no fundo de tela do Windows ou nos protetores de tela. Existem softwares para fazer essa multiplicação. E também o próprio Windows permite que você use isso de uma forma um pouco mais limitada, mas também de forma interessante para você divulgar para todos os computadores aquela informação mais relevante, né? Os pontos de atenção. Mesmo aqueles que estejam, Fernando, em casa, por exemplo, poderiam estar recebendo isso, porque quando o camarada está em casa, ele está usando o sistema da empresa ou está usando o sistema próprio para acessar a empresa? Como é que... Ótima pergunta, Cavanha. Se ele estiver pela VPN, isso é bem interessante. O computador é como se ele estivesse fisicamente dentro do escritório, é como se ele estivesse conectado na rede do escritório. Ele está usando o Wi-Fi de casa, mas para estabelecer uma conexão, como se ele fisicamente, o IP dele, o endereçamento dele de rede, é pela companhia, é pela empresa, não é pelo seu provedor. Ele está usando seu provedor só para fazer uma codificação, mas a saída de fato dos dados, a entrada dos dados, vai pela proteção da companhia. Então, todos esses softwares da companhia conseguem fazer esse tipo de multiplicação para esse caso da VPN. Nos outros casos, aí depende do software que você está usando, para você conseguir também divulgar isso para computadores que não estejam na rede. Mas a efetividade disso é boa no seguinte, porque às vezes você tem gente que não tem, assim, andares da companhia que não tem TV corporativa, às vezes ela está na recepção em um ou outro andar, mas não está na companhia como um todo. Então, é uma forma de você conseguir rapidamente também aumentar a informação, né? Engajar o pessoal, por isso que eu falei em gamificação, né? Conseguir
provocar o pessoal para acompanhar, para um falar do outro, um se comparar com o outro e dizer, poxa, aqui o escritório daqui está melhor ou pior. E aí ele está vendo no próprio computador dele e acaba sendo quase que compulsório, né? Tá lá, se você não viu no teu fundo de tela, você está muito desligado ou muito concentrado no teu universo de trabalho. Então, essa parte da comunicação no retorno também é bastante importante. Essas são algumas das ferramentas, né, assim, que eu destacaria como chave. Outra parte que tem a ver com a comunicação, mas é o acompanhamento da doença, né, ou da situação. Eu posso usar um QR Code, por exemplo, para chamar um formulário de pesquisa num Google Docs ou numa plataforma de pesquisa que o empregado tem que todo dia preencher, porque tem um quesito que o pessoal tem batido muito forte em relação aos sensores os medidores de temperatura, os quiosques de temperatura, de que você medir a temperatura quando o empregado chega, ela te dá uma sensação que já está tudo resolvido. Você está bem, você consegue ficar ali o dia inteiro e não tem que fazer mais nada, né? Causa um primeiro relaxamento. E não é exatamente assim. Primeiro, porque você pode ter alguém em casa que ficou doente, então você talvez tenha que ficar em quarentena, mesmo sem estar com febre. Então, essa informação talvez seja mais importante do que a temperatura que você esteja naquele momento ali, né? Segundo, você despertar, né, no empregado a preocupação constante dele estar medindo, né, dele reportando. Senão, se o outro que está medindo para ele, ele acha que não, estão fazendo para mim. Então, quando ele responde, quando ele, de repente, tem um questionário diferente, né, sobre a evolução do procedimento, do status do escritório, ele consegue se policiar melhor, né? Outra parte também da dificuldade é as regras vão mudar. Mas você colocar na intranet, você colocar no sistema de conhecimento, é dinâmico, mas talvez o cara que vai lá usar o fax naquela hora, qual é o procedimento que eu tenho que fazer mesmo? Então, se você tiver um QR Code lá também, que ele bota no celular, ele abre a página do celular só dizendo, olha, usa o fax desse jeito, está proibido de usar isso, ou então só essa máquina, ou chama o fulano, qualquer que seja o procedimento, com um QR Code e uma explicação, ele, lógico, vai poder fazer isso, saber a mais atual, diferente de eu ter que colocar um papel colado, né, na frente do fax explicando o que é o procedimento da hora, né? Então, o QR Code é conveniente porque ele pode ser fixo, porque o que vai mudar é só o endereço da página lá do outro lado. Outra coisa que a gente pode usar, e aí para esses pontos que eu coloquei aqui como chamada, né, os procedimentos que têm que ser seguidos, lembrar de lavar as mãos, lembrar, você está usando sua máscara, né? Está sentindo alguma coisa agora? Né? Você quer falar com o médico? Será que você está bem? Tem os bots, né? O que são os bots? Né? É um pequeno softwarezinho que você pode ser desenvolvido. Já existem dezenas de softwares disponíveis ou customizáveis até, que você não precisa nem ter muito trabalho para criar, que você pode montar esse questionário e ele, de tempos em tempos, está perguntando ao empregado para ele responder ou lembrar, vem cá, você já trocou sua máscara? Você já lavou as mãos de novo? Passou o álcool gel? Né? Então, esse robozinho, ou ser como um médico, fazer alguma pergunta mais específica, um questionário para ver se ele está de fato atento ou está respondendo sempre só não, né? Então, tem alguns mecanismos que você pode usar que são diferentes, e quando tem muita gente, né, você vai conseguir ter uma estatística depois de quantos responderam errados. Né? Trocar as perguntas também é uma estratégia interessante para ver se as pessoas não estão no piloto automático e só respondendo sempre o não. Né? Usar a pergunta na negativa também. Então, você usar esses tipos de automação para relembrar as pessoas do processo, para checar se as pessoas estão fazendo o processo e até mesmo para elas reportarem alguma melhoria no processo. E tem que ter, né, Fernando, também, eu acho que uma estratégia, uma inteligência de comunicação. Quer dizer, não pode chegar ao ponto de encher a paciência das pessoas, mas sim fazer com que as pessoas se interessem pelas perguntas, as questões, porque aquilo é importante para a vida delas e dos seus, né, dos que estão vivendo junto com ela. Então, quer dizer, essa inteligência do quanto vai se fazer a densidade de informação das perguntas e também da importância delas e a relação disso com a realidade, para não ficar aquelas coisas teóricas também, né? Eu acho que tem aí uma inteligência importante atrás disso tudo também. Tem. É verdade, Cavanha.
tem que ter pouco atrito, né? Tem que não perturbar e tem que ser cirúrgico em conseguir detectar, talvez até ter robôs diferentes, né? Para a diretoria, para o pessoal de um determinado tipo de staff, para o pessoal que está na rua também, que de alguma certa forma tem atividade que precisa ir para a rua, né? E essas perguntas vão ser diferentes. Perfeito. Né? Ou até mesmo os visitantes também. Tem empresas que fazem software só para gerenciar os visitantes. Esse visitante também pode ter que passar por dentro da companhia, porque ele é da manutenção do ar-condicionado, ou ele veio assinar um contrato dentro da companhia por algum motivo, ou resolver algum problema, né? Muito bom. Mas concordo, Cavanha, é essencial isso para não estragar a estratégia. Exatamente. Exatamente. Outras soluções interessantes, como, por exemplo, a Google e a Apple já estão desenvolvendo na plataforma deles de saúde um jeito de poder monitorar as pessoas de quem teve contato com alguém que reportou ter tido o vírus. E você conseguir para o governo, em princípio, essas plataformas estão mais focadas para o governo, mas, por exemplo, a PwC fez uma plataforma para eles e para vender, para justamente fazer o monitoramento dos empregados, quem se aproximou de quem esteve doente e nesses últimos dias andou próximo de quem. E ele vai usar para isso ou o crachá ou o celular pela rede Wi-Fi, conseguir detectar as proximidades, pelo Bluetooth, né? E gerar um log, um mapa de calor do que andou acontecendo. Então, você tem aqui 2 exemplos, né, do como foram o comportamento das pessoas nesses andares numa determinada janela de tempo, onde as pessoas mais se aproximaram, né? E de repente poder medir isso também, se isso está, apesar do arquiteto ter montado toda uma estrutura, as pessoas não estarem respeitando, por exemplo, né? Então é interessante isso também. Então essa solução do crachá, por exemplo, tem uma empresa, essa Contact.io, ela montou uma solução que você não precisa usar o celular do empregado, você não precisa ser invasivo ao ponto de dizer, poxa, instala o app da empresa porque eu quero saber quem andou perto de quem. Porque o crachá eu posso te obrigar a usar. Agora, o celular, eu instalar um aplicativo no seu celular, posso ter algum tipo de problema, ou pelo menos ser difícil de convencer, né? Assim, justificar, por conta do todo lado que a gente não sabe exatamente o que está de privacidade, de transparência, né? Que você está dando com relação à solução. Então, essas soluções assim, são alternativas, dependendo da necessidade que a companhia tenha, de conseguir justamente buscar informação. O sistema e o banco de dados por trás tem que te trazer esse histórico de comportamento, tá? De uma certa forma, para você poder tomar decisões. Decisões de mudar as políticas, decisões com relação também a isolar pessoas, fazer contato com outras pessoas que vieram, porque as pessoas também têm que avisar em casa, se elas tiveram contato com alguém que teve doente, né? Então, essa parte de Corona Tracing também na tecnologia é uma parte que o pessoal tem investido, Cavanha. Tem mais soluções, eu peguei só um retrato, um snapshot, para a gente poder ter uma ideia, né? Eles chamam de Contact Tracing. E vai até o monitoramento dos visitantes também, que é importante, para você justamente ter o banco de dados e essa rede de quem teve com quem. Muito bom. Outra solução que eu acho que é bastante interessante é o que eles chamam de Desk Search e Cleaning. É um dispositivo que você consegue, como tem nos shoppings as vagas de garagem, né, que os shoppings sabem dizer quantas vagas estão disponíveis nesse andar para você estacionar o carro, essa companhia, a GoBright, ela além de fazer serviços de limpeza também, ela tem esse aparelho que ela consegue, num site, num aplicativo, você fazer a reserva da mesa. Então, imagina as companhias que tinham uma área que era comutável, né? As pessoas podiam compartilhar. Então, como é que eu reservo uma mesa? Quantas tem para reservar? Então, esse aparelhinho tem uma cor que ele indica fisicamente para quem está olhando ali se aquela mesa foi usada, se não pode ser usada, se o aparelhinho está desligado, é que ela não pode ser usada. Se ela está verde, é que ela pode ser usada, mas eu vou lá pelo aplicativo e reservo ela, né? Ou se ela foi usada e agora precisa ser limpa antes de ser reutilizada. Porque pode ter esse caso de alguém usou de manhã e quem chegou de tarde colocou na mesa que o cara usou. Não sei, né? Ponto Como é que eu controlo isso? importantíssimo, hein? Que ponto interessante esse, hein? Quer dizer, a reutilização dos ambientes, né, em função da contaminação. Quer dizer, você tem que separar essa coisa. Muito bom.
Exato. E indicar, ter um indicador visual. Então, ele tem uma cor para cada situação. O lilás ali é para dizer que tem que limpar, o verde é para dizer que está limpo, o desligado. E aí, esse status ele coloca no site lá para você poder enxergar no layout na planta baixa do escritório. Então, você consegue fazer o agendamento, saber a utilização, saber. Eles têm também sensores de proximidade para saber quantas pessoas andaram. Tem algumas outras soluções que até ultrapassam isso, mas isso é bem interessante realmente para resolver esse tipo de problema da limpeza de uma forma controlada e tecnológica. Eu não tenho assim, exatamente nesse mesmo nível, mas eu achei a solução deles bem interessante e resolvida, né? Bem resolvida com relação à necessidade. Outro ponto que a gente tem agora dessa mudança voltando para, entre aspas, para o escritório, nem todo mundo voltou, né? Então, aquela gestão de comando e controle do micromanagement, né? Eu quero te ver, quero saber o que você está fazendo, né? Quer ter o controle de ponto. Já começa que o controle de ponto você vai botar o dedo aonde, né? Tem que limpar com álcool gel para botar o dedo, né? Então, existem plataformas de ponto para o teletrabalho. Softwares que já trabalham com esse conceito para você poder fazer a gestão do tempo, se você ainda precisa realmente da gestão do tempo, né? Desse jeito. Mas o pessoal de tecnologia já estava acostumado com esse modelo de... Tanto que esse negócio de home office, um amigão meu, ele fala o seguinte, não, isso daí a gente já trabalha com trabalho remoto há um tempão. Não tem isso, não é home office, eu trabalho de onde eu quiser. Posso estar na casa de praia, posso estar no coworking, posso estar no escritório de um amigo e posso... É trabalho remoto. Eu disse, é verdade, você está certo. Nesse conceito, a gente, em tecnologia, contrata desenvolvedores freelancers, então já tem uma cultura um pouco disso. E a grande sacada que a tecnologia tem para ajudar as companhias que estão desmembradas, né? Assim, uma parte em casa, uma parte voltando para o trabalho, são ferramentas na nuvem de gestão de projeto. Aí, não pensando tanto no quero saber o que você está fazendo nesse momento, mas quero saber acompanhar o teu projeto, quais são as atividades, quando você vai me entregar esse projeto todo, qual o conjunto do trabalho para ser entregue, né, Cavanha? Não é quero saber se você vai fazer isso hoje mesmo ou não, se eu só consigo medir o projeto. Ou então, numa gestão mais ágil, que é o que o pessoal chama tem metodologias como o Scrum, que você faz uma reunião diária curtinha para saber quais são as tarefas do dia, se tem alguma coisa parada, se você vai ter algum problema que você não consiga resolver isso e andar, e a visibilidade fica num quadro Kanban, num quadro com raias, onde você consegue ver onde o trabalho está acontecendo. Então, micropassos. Micropassos. E você hoje tem softwares que fazem isso escalável. Assim, se eu consigo ter uma visão mais ampla de vários Kanbans, vários quadros que podem ser mais a visão do processo da companhia. Então, o Kanban, assim, visto para toda a minha área, né? Ou para mais de um projeto, como é que eles estão acontecendo? Como é que eu organizo isso? Inclusive com gatilhos de se acontecer isso nesse daqui, me avisa nesse outro. Tem softwares, o Kanbanize, por exemplo, é um que faz isso, mas essa parte de gestão de atividades de projeto, né? E de tarefas, que existem dezenas de aplicativos que fazem isso. Trello é um deles, Trello, perdão. É um que faz isso também muito usado. Ajuda o gestor perder esse medo do comando e controle, assim, de uma certa forma, e conseguir ter mais visibilidade, já que a força de trabalho está meio fragmentada, né? E ele já tem as ferramentas aí na nuvem, né? Já consegue ter o arquivo, ter acesso ao arquivo, consegue fazer a sua reunião, consegue ter o assunto no Teams para poder acompanhar aquele conjunto de arquivos ou conjunto de decisões como se fosse um subprojeto, uma decisão do projeto, né? Ou uma reunião que tenha mais etapas, né? O Teams já faz isso, o Slack também já fazia isso. Essas ferramentas de colaboração e comunicação evoluíram muito nesse sentido. O Google Docs, o Office, né? O 365, vieram para justamente dar... Se a gente tivesse essa pandemia tivesse acontecido 3 anos atrás, né, a gente teria um problema muito grande de muitas companhias não terem terminado de irem para a nuvem, e seria o esforço de TI treinar e jogar todo mundo na nuvem seria muito maior. Então, a gente deu, vamos dizer assim, de uma certa forma, sorte de as companhias já estarem num estágio de poderem usar
Google Drive, OneDrive, já terem as pessoas familiarizadas com a ferramenta e estarem agora nessa parte. Essa camada aqui dessas ferramentas são onde a colaboração vai fazer a diferença, mesmo que seja um time mais espalhado. Só que elas ainda têm uma dificuldade que a gente ainda enxerga. Então, eu coloquei aqui um slide de uma coisa que a TI tem usado muito, esse eu só vou dar um flash rápido, que é muito técnico, mas TI tinha dificuldade de projetos longos, de conseguir desenvolver uma coisa e demorar muito tempo, aí veio com essa metodologia mais ágil para conseguir fazer um projeto menor, e tem tecnologias que a gente chama de low code ou no code. Você consegue fazer uma aplicação com muito menos esforço, 30% do esforço, ou até menos, dependendo do tipo de aplicação, até alguns usuários não tão experientes. Então, imagina num momento agora de pandemia, onde você tem que fazer pequenas soluções, o robozinho, o questionário, ou uma solução específica, a companhia consegue pegar, de repente, uma plataforma dessas para conseguir desenvolver algumas soluções que podem ser temporárias, podem ser piloto para uma solução mais robusta, e aí você tem soluções como a OutSystems, por exemplo, você faz um produto inteiro nela, e ela é suportável, escalável, e o Salesforce também é uma plataforma bastante robusta nesse aspecto. Então, é uma outra estratégia da tecnologia que tem ajudado, assim, pode ajudar e tem ajudado algumas companhias até desenvolverem aplicações para governo, no México, por exemplo, desenvolver uma aplicação para monitoramento da Covid em cima de uma plataforma de low code, em pouquíssimo tempo, num tempo recorde. Então, isso também é uma... O Go Digital acontecer de uma forma ainda mais rápida. Apesar que isso está muito em TI, mas que as outras áreas saibam, até mesmo dependendo da necessidade, né, você poder estar compartilhando assim, uma parte do produto que já estava pronto, só alterando, você consegue velocidade e produtividade. Essencialmente é isso. Ops. E aí nós vemos para o momento futuro, né? A gente imagina, estão usando essas ferramentas de colaboração, mas para onde a gente vai? Existem ferramentas, essas ferramentas me surpreenderam a primeira vez que eu vi o Sococo, por exemplo, isso tem talvez uns 3 anos. Ela permite que você tenha as pessoas em qualquer lugar, como você faz hoje também com o Microsoft Teams, com o Skype. Tem uma pessoa no escritório, pessoas no laboratório, no carro, em viagem, em casa, que elas têm o seu avatarzinho dentro de uma planta do teu escritório. E essas pessoas interagem, elas saem de uma sala de reunião, vão para outra, tem aplicativos desse, você bate na porta para saber se você pode entrar. Você está numa reunião e vê que o Cavanha está disponível lá. Eu vou até a sala dele, Cavanha, eu estou aqui numa reunião lá na live, mas eu queria te perguntar isso, isso e isso. Então, você faz uma videoconferência entre 2 participantes, você sabe que ele está no escritório. Então, esse problema de você saber se a pessoa está virtual, mas ela está lá mesmo ou não, você traz com esses aplicativos, né, com essas soluções, né, o Remo, o Sococo, o Works, o Walkabout e o Antsbox, que é nacional, você traz soluções como PABX, você pode receber os telefonemas e já rotear para as pessoas, elas atenderem, elas falarem por conferência, elas trocarem mensagem de texto, um visitante chegar e ficar na recepção esperando para a reunião começar. Então, a videoconferência começa, mas você sabe que o cara está lá visualmente no mapinha. Então, ele começou a gerar algumas dessas até com um modelo mais elaborado, em vez de ser uma planta baixa, de você ter os andares. Você enxerga o escritório como se fosse um prédio cortado, né? Ao Fernando, meio. É quase que dar um chá de cadeira digital agora, então, né? Exatamente. E você vê que você está deixando ele lá e gerar estatística, né, em cima disso. Te permitem, aí vem o segundo lado, você criar um virtual learning também, criar salas de treinamento e para saber quem está em cada treinamento, quem entrou naquela sala, fazer um voo que ele chama de bird's eye view, que é sobrevoar o escritório, o treinamento e ver quem está. Você conseguir trocar arquivos entre os participantes. Então, é uma interação muito quase uma materialização, né, pelo menos virtual, mas do que a gente tinha do escritório. Então, na essência, aquilo que a gente disse, para que eu preciso do escritório? Eu preciso ter um ponto comercial, mas eu preciso ter um telefone, eu tenho a PABX, eu consigo fazer a minha reunião, eu consigo encontrar e saber quando as pessoas estão lá, né? Eu recebo meus e-mails já eletronicamente.
Eu não sei, é lógico, talvez seja difícil prever, né? Vai ser, né, o futuro aí, como isso vai se construir ou vai se sedimentar. Mas é uma forma de você conseguir, pelo menos, estabelecer uma visualização rápida de como essas áreas estão ou quão próximas elas estão. Então, imagina uma pessoa que entra no escritório nova, que acabou de ser recrutado pelo RH via Skype. Ele não conhece ninguém, não sabe nem direito quantas áreas são. Se eu consigo ver uma planta baixa, se eu consigo saber o nome das pessoas por onde elas estão sentadas, né? Então, peraí, eu tenho que ir no RH, mas quem está disponível ali? Eu vejo a bolinha azul, eu vou falar com o João. Então, ela traz um pouco nesse nosso momento aí, talvez, ou até mesmo nessas empresas que estão dizendo que vão totalmente para o digital, né? De terem o seu escritório, a visão de como o seu escritório está trabalhando num dashboard real, em tempo real. Né? Isso é bastante interessante. E, por fim, né, o que mais podia ser virtual? A gente não pode esquecer que na companhia a gente já falou de várias funcionalidades que atendem quase todas as áreas, mas o pessoal do marketing, né, o pessoal de vendas precisa de eventos. E existem plataformas hoje, a IDG, por exemplo, faz eventos virtuais dela, inclusive para outros também. E aí você pode ter um lobby virtual, onde você tem os sponsors do evento, você tem os auditórios, tem os keynote speakers, tem os tracks, tem a estação de produtos para demonstrar os produtos, totalmente virtual. Então, imagina a mesma sensação que eu falei de ter um escritório, você também tem um evento virtual. Né? Praticamente, de novo, materializar uma coisa que a gente estava tão acostumado, mas que aí o pessoal de TI está muito acostumado a fazer webinário, mas talvez as outras áreas, né, o pessoal que está mais acostumado a ter que visitar o cliente, a tentar fazer um roadshow, poder ter um espaço, né, e até uma sala de networking, onde as pessoas conseguem, dentro do evento, se a gente olhar, ele tem uma carinha mesmo de 3D, onde você consegue meio que simular uma percepção de ambientação, né? Então, eu acho, Cavanha, que a gente pode ser que consiga, mesmo sem ter de volta, não querendo ter o escritório, tê-lo de volta de uma outra forma, né? Materializá-lo de alguma forma. Verdade, tá certo. Tá Essencialmente bom, era esse, assim, do que eu tinha separado de mais. Tá bom. E vamos voltar então, isso. Podia sair para a gente ficar. Sair do share screen, então. Isso, Fernando, porque tem duas coisas que aqui das várias redes aí postaram, 2 temas que eu selecionei para conversar contigo. Um você já abordou, que é essa coisa da convivência com a fragmentação, né, que ela não é irreversível, né? A gente vai viver com vários mundos, quer dizer, metade das pessoas volta e a outra metade vai ficar em casa e tal, e esse convívio vai ter que acontecer, né? E aí você tocou no ponto que foi solicitado aqui, que é dessa materialização que você chamou, de digitalizar o que é fisicamente separado, né? Então, eu acho que você tocou nisso, não precisa nem voltar. Agora, tem uma outra questão que eu acho que é a segunda que eu queria ver contigo. Por outro lado, a questão do psicológico, do estresse, do dobro de trabalho por estar disponível na hora que levanta já está disponível, né? Não tem que se deslocar, não tem que sair para o almoço. Quer dizer, tem um processo também psicológico e até ergonômico e social, né? Uma coisa complicada que está acontecendo ainda, está muito no começo, quer dizer, as consequências a gente não sabe todas ainda, mas quem sabe tem que evoluir também esses aspectos do controle dessa coisa psicológica, da ergonomia, do excesso de trabalho, porque tem o lado da falta de trabalho, daqueles que não querem e tem que ficar monitorando, e tem o lado do excesso, que os malucos estão trabalhando o dobro do que trabalhavam antes, né? Chega meia-noite, acorda assustado, vai lá ver o que tem pendente, aí faz tudo o que tem que fazer. Então, tem esses 2 mundos, né? Verdade. E algumas plataformas dessa, talvez não todas, mas algumas delas, elas permitem você ter dados sobre o comportamento. Então, tanto você vai ter os outliers lá, que vão estar, como ficam no escritório até tarde, né? Mas você conseguir vê-los lá, né? Ele vai estar lá porque realmente entrou num estado mental ali de concentração que ele quer produzir muito, né? Ou está querendo virar sócio da empresa, enfim, está lá. Mas isso preocupa. E também, pelo outro lado, de você monitorar a produtividade. Aquele outro lado que do micromanagement que a gente falou, mas que a ferramenta pode te entregar.
e que talvez possa dizer isso também. Aí cabe o pessoal de recursos humanos, né, conseguir, de fato, usar esses dados, né, não generalizados, mas personalizados, né, para essa área, para esse tipo de atividade. Eu acho que o que você falou também é bastante importante, Cavanha, de tempo. A gente está se ajustando agora, há pouco tempo, mas ao longo do tempo a gente tende a puxar para algo mais normal, né? Algo mais usual, o hábito. Né? É mais fácil para a gente, vai no automático. Eu já sei que eu vou trabalhar de tal hora a tal hora. Mas como é que eu faço isso? Como é que eu combino isso? Então, também vai passar por um protocolo da empresa de definir como é que ela aceita. Né? Eu preciso ficar realmente disponível o tempo todo, eu posso fatiar, ou eu não tenho realmente o meu tipo de atividade, eu posso não estar disponível, eu vou receber o chat lá e depois eu vou responder a hora como se eu estivesse, e não vou ser cobrado por isso. Mas realmente é difícil de imaginar como não as pessoas não vão se sentir mais... ou para aproveitar isso como uma vantagem e se encaixar, né, se adaptar, que eu acho que esse é o melhor segredo, né? Conseguir enxergar aquilo como vantagem, não como problema, já que é compulsório às vezes, né? Mexer. E dois, para onde será que isso vai evoluir? Talvez a gente tenha até mesmo, já falaram nisso, é como a gente tinha lá no Second Life e tal, você tem uma reunião que você tem algumas pessoas com avatares, não sejam elas mesmas, né? E aí você vai dizer, pô, mas avatar, eu quero um bonequinho? Talvez até possa não ser um bonequinho, possa ser você em 3D, né, renderizado, isso já tem softwares que fazem isso, né, até em tempo real, de colocarem você vestido de roupa, você está de pijama, mas ele vai, como ele muda o fundo também, ele muda a tua roupa. Então você não está preocupado, né? Então você conseguir de repente interagir, não está todo mundo de repente, é uma meio viagem, né? Mas a gente estava indo do mundo real para um mundo virtual e depois voltar a misturar gente, não saber exatamente se o cara, eu posso escolher se eu quero estar real nessa presencialmente, né? Na reunião ou virtualmente na reunião. E como é que eu trato isso? E aí também tem vantagens, né? O pessoal do suporte pode estar todo mundo já com a camisa da empresa, tudo bonitinho, todo mundo com uniforme, sem estar vestindo uniforme, por exemplo. Tá Mas é verdade. Verdade, tá bom. Fernando, então eu queria te agradecer pela conversa, pela exposição, né? E a gente vai então liberar o vídeo para ser visto offline também. Ok. E agradecer a todos que acompanharam e interagiram com a gente aqui também. Muito obrigado, Fernando. Obrigado, Cavanha, pela oportunidade. Tchau, tchau. Bom dia. Vou tirar aqui o nosso live aqui.